Oi, eu sou a Gabi Mota. E eu sou a Bruna Ricardo. E estamos começando mais uma Entrevista de Quarta. E o nosso convidado de hoje é o Duda Nagli. Oi, eu sou o Duda Nagli. Conta pra gente como que começou tudo isso e se você teve alguma influência pra entrar nesse meio. Olha, minha carreira foi, 90 e tantos % na TV Globo. E eu comecei meio precipitadamente, porque quando eu fui fazer meu primeiro teste na Globo, foi para fazer a oficina de atores da Globo, que era um curso que eles tinham para treinar os atores ao modo de produção deles e tal. Então quando eu cheguei para fazer, fiz meus primeiros testes, e quando eu fui fazer a primeira novela, eu não sabia nem onde a câmera ficava, eu fiquei completamente perdido. Era uma cena, a primeira cena que eu gravei foi um geral de pega de carro, num galpão enorme. E eu não sabia onde estavam as câmeras e eu não tinha coragem nem de perguntar, não sabia nem qual era a hora que eu podia perguntar para os outros atores que estavam gravando comigo. Então foi muito engraçado isso, eu estava completamente perdido, eu tinha 21 anos. Mas aí, aos poucos a gente vai se adaptando, vai pegando os macetes, vai aprendendo a se posicionar. Bom, a primeira novela foi Agora Que São Elas, uma novela das 6. Depois foi uma participação em Malhação. Depois a novela América, em 2005. 2006, Páginas da Vida. 2007, Sete Pecados. E aí em Sete Pecados eu fiz também uma série chamada Os Amadores. Foram 3 episódios. Depois foi Caminho das Índias, que agora não vale a pena ver de novo. Depois de Caminho das Índias, a série Divã, também na Globo. Depois Salve Jorge, outra participação em Malhação. Aí é que eu fui para Record e fiz uma participação no episódio de Milagres de Jesus. E agora no SBT, com Preciso de um Resgate. E eu não respondi parte da pergunta, porque eu me enrolei aqui e falei meu currículo inteiro da TV. Tive influência, assim, eu estava estudando publicidade e propaganda. Minha ideia era ser diretor de criação de publicidade. Mas a gente tem que escolher muito cedo, né, qual profissão que a gente vai ingressar. E comecei a fazer aulas de teatro como hobby, atividade paralela, extracurricular, para poder me desenvolver, vender projeto, falar em público. Eu era meio envergonhado para falar em público, essas coisas assim. Ainda sou, eu estou meio envergonhado agora, direto. E aí, comecei a fazer aulas particulares com uma grande atriz chamada Camila Amado. E aí, a partir daí, comecei a fazer aula de grupo, de teatro, e aí fui me interessando, fui ganhando coragem e tal. Falei, será que eu consigo juntar tudo? Eu posso trabalhar como diretor de criação, mas no meu próprio produto, e ter uma vida bem interessante, dinâmica, viver várias vidas diferentes, e não trabalhar num escritório, uma coisa assim, trabalhar em estúdios, conhecer pessoas interessantes, e aí comecei a me especializar, me aperfeiçoar. E aí que eu comecei a procurar cursos de TV, para trabalhar com câmera e tudo mais. E aí volta ao que eu já respondi no início. Então a minha influência, minha mãe sempre esteve do meu lado, minha mãe sempre conheceu muita gente, porque ela é jornalista de TV, também já teve oportunidade de entrevistar milhares de pessoas. Eu acho que em qualquer área da vida profissional que eu pudesse escolher, a minha mãe poderia me auxiliar a me apresentar às pessoas certas. Nesse caso do teatro foi isso. Comecei a fazer aula de teatro com a Camila Amado, uma grande professora, e depois procurei um curso com o Antônio Amâncio, que era um curso de vídeo e tal. E encontrando as pessoas certas, eu fui me soltando, me encontrando e fui parar na TV. E quantos anos você tinha quando começou a se preparar para ser ator? E você ainda estuda e tenta se inovar? Ah, claro. A gente tem sempre que se renovar e estudar a cada dia. Eu não faço outra coisa até. Eu vou voltar para casa e tenho que estudar minha cena de amanhã, que eu vou gravar amanhã e tal. E eu tinha uns 19 para 20 anos, assim. Toda profissão, não só o ator, tem que estudar a vida inteira. Não chega um momento que você está completo, você tem sempre que se reciclar e tal. Qual personagem você mais gostou de fazer e qual mais marcou sua carreira? Uma pergunta bem difícil de responder, porque tem vários tipos de satisfação que a gente encontra em cada trabalho, assim. O que mais marcou minha carreira talvez tenha sido o primeiro, porque eu nunca tinha feito nada
Então o choque, a transição, a mudança na minha vida foi gigantesca. E foi um personagem relativamente pequeno, era um cara que trabalhava na rádio, DJ e radialista, auxiliar de radialista, e se apaixonava por uma menina que o usava para fazer ciúmes no cara que ela era realmente apaixonada. A novela agora é que são elas. Mas aí depende, eu gosto muito de fazer cenas de ação. Essa novela que está Não Vale a Pena Ver de Novo, Caminho das Índias, é uma novela que teve muito disso. Para mim foi muito divertido, prazeroso. Mas essa novela agora, eu estou experimentando um novo volume de produção, umas cenas mais profundas. Então, cada trabalho, cada personagem tem suas vantagens, seus pontos. E a gente acaba gostando de todos eles, é difícil a gente escolher um. E você já participou de 2 temporadas da Malhação. Como foram essas experiências e o que mais aprendeu com esses trabalhos? Olha, isso foi muito curioso, que eu fiz 2 vilões de emergência na Malhação. No primeiro caso, em 2004, eu estava mais ou menos escalado para fazer o mocinho da temporada seguinte. Estava tranquilo, um belo dia, estava almoçando na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe. De repente tocou o telefone e meu agente falou: Duda, você pode ir no Projac agora? O diretor, o Ricardo Washington, quer conversar com você. Aí eu lembro que eu tentei dar mais uma garfada depois da ligação, e era frango com arroz e espinafre, aquilo parecia areia. Eu fiquei nervoso, a comida ficou seca automaticamente. Eu fui pro Projac, eles cortaram o meu cabelo, me deram um bloco de capítulos, você volta amanhã 1h30 da tarde e a gente vai começar a gravar. Eu, tá bom, sabe, tomei um susto, foi muito rápido. Mas aí depois do choque, aí a coisa andou, e foi um personagem bem interessante, era um vilão que aprontava várias coisas e tal. E aí depois, agora na última vez, foi em 2003, eu estava também tranquilo, de repente me convocaram para fazer um vilão, assim, para dar uma lição na vilã da história, um vilão para fazer maldades com a vilã, para ela ter aquela mudança, né? E aí eu tive uma semana para me preparar e tal, foi interessante. Foram as 2 vezes que eu fiz uma participação assim, do nada. Como você já disse, está representando a novela Caminho das Índias, e a gente queria saber quais as maiores diferenças entre o seu personagem Zeca e o Otávio. Olha, são 2 opostos, assim. O Zeca é o bonzinho, que é até difícil de acreditar, é o príncipe encantado dos tempos modernos, que as pessoas até desconfiam, não é possível que esse cara seja real, ele deve estar tramando alguma por trás, deve ter uma amante, deve ter... E o Zeca era o extremo oposto, era o cara que teve tudo para ser uma pessoa legal, digna, o cara que teve uma família, uma estrutura familiar, dinheiro, tudo. E ele sempre buscava o pior lado para interpretar todas as possibilidades da vida. Então é interessante, quando eu soube que ia fazer, que iam reprisar a novela, elas iam estrear no mesmo dia, isso era muito engraçado. Por acaso, por causa acho que de algum atraso que teve no Como que se diz um resgate, atrasaram uma semana, então uma estreou antes e a outra logo depois. Mas é engraçado isso, né? Eu fico assistindo uma, assistindo a outra, vendo a repercussão no Twitter, no Instagram da vida, nas redes sociais, o público vendo essa mudança. É interessante, é um laboratório engraçado. E para as gravações de Cúmplices de um Resgate, você teve que vir do Rio para São Paulo. Como você encarou essa mudança e o que mais te faz falta do Rio? Olha, essa foi uma mudança também que eu tive que fazer meio que sem conseguir me programar muito. Também eu tive 3 horas para decidir se ia realmente aceitar. Eu fiz um teste dia 15 de janeiro, sei lá, 2 semanas depois, o SBT deu a resposta e eu tinha que dar a minha, sei lá, tréplica, a minha resposta, a resposta. E aí também tudo mudou, eu nunca tinha morado em São Paulo, tinha ficado um mês aqui gravando uma novela, mas com toda a estrutura de hotel e tal, van, buscando e levando, eu não conhecia a cidade direito, então caí de paraquedas aqui e gostei muito, sabia? Foi uma surpresa ótima, porque aqui as coisas funcionam melhor, as pessoas são mais focadas no trabalho, então no meu caso, que vim para trabalhar, foi ótimo, foi perfeito, uma surpresa boa. Você teve alguma dificuldade por causa do seu sotaque? Tive, do nada também, o Guri, nosso diretor, falou: não, vamos mudar esse sotaque. Eu já tinha feito o teste, já tinha feito várias leituras
E, inclusive já tinha participado do teste da Safira, com 26 atrizes e tal, fazendo umas 2 cenas da novela, cenas que a gente até gravou depois com a Dani Moreno, que foi a melhor, disparado ali no teste. A gente tinha trabalhado com a Dani, a gente quase foi par romântico em Salve Jorge, que eu era namorado da irmã dela, e na história, que não sabia que era irmã, porque a novela nada é simples, né? Então ela tinha uma irmã, não sabia, que era a Bruna Marquezine. E aí a gente começou a se aproximar, mas aí a novela acabou apontando para o outro lado. Então o Buri veio para mim e falou, olha, vamos mudar esse S, porque fica muito arrastado, o sotaque carioca é muito forte, todos os sotaques, o Brasil é um país cheio de sotaque, de cara você já percebe de onde a pessoa é, né? Só pelo pergunta que horas são, você já sabe onde é que a pessoa é, tem toda uma música e tal. A minha sorte é que em Sete Pecados eu já tinha feito um personagem paulistano, então eu já tinha mais ou menos isso enferrujado, obviamente, mas já tinha uma preparação a esse respeito. E como eles perdoaram o meu R, facilitou bastante também, então foi só o S. Mas, porque também o personagem não tinha ele nascido e criado na cidade de São Paulo, não. Depois a gente descobriu até que a família dele, parte da família paterna dele está em Curitiba, numa viagem que a gente fez agora dentro da trama e tal, para Curitiba, com o avô e tal, o patriarca da família. Então, como não tem essa coisa rígida de nascido e criado em São Paulo e tal, foi uma adaptação que a gente fez. E isso a gente vai conhecendo o personagem aos poucos, porque na sinopse ou nos textos não tem nenhuma menção a isso. E não adianta também você montar uma composição muito rígida, porque pode vir uma informação do nada e te jogar para outro lugar. Então fica uma coisa meio em aberto. A novela é sempre assim, como é uma obra aberta, a gente do nada recebe umas surpresas e tem que mudar toda a expectativa que a gente tinha criado, toda a composição, tem que dar uma guinada para um lado para o outro, mas foi tranquilo. E como que está sendo lidar com o público infantil e trabalhar com a Larissa Manoela e outras crianças? Não, muito engraçado a repercussão. Às vezes você está fazendo uma coisa que tem nada a ver. Cadê a Lari? Sei lá, cadê a Lari? Como é que eu vou saber? E o João Gui também, que foi um fenômeno. Nosso Justin Bieber brasileiro, eu fico brincando que era o Justin Bieber. Aí, cadê o João Gui? Não sei, né? Como é que eu vou saber? Engraçado. Não, e o público infantil, mais jovem e tal, infanto, teen, sei lá, é muito intenso, isso é incrível, né? Eu acho que o termo fã, se eu não me engano, vem de fanático, daí já dá pra perceber, né? Então, quando é um fanatiquinho, aí é mais intenso ainda, né? É muito engraçado isso, como eles compram o romance do Otávio e Rebeca, e essas coisas todas, é bem interessante. E fora, outro dia eu estava num restaurante japonês e do nada veio uma menininha, olha pra mim, aí eu, oi, tudo bem? E ela começou a chorar, não chora não, ela chorou mais ainda, tá bom, chora. Aí ela foi relaxando aos poucos. É muito engraçado isso, a gente toma muitas surpresas, assim, é engraçado. E sabemos que você leva uma vida bem saudável, de alimentação, esportes, academia. Quando começou esse lado fitness e quais esportes você mais gosta? Olha, eu sempre gostei muito de esporte. E quando criança eu era bem junkie, assim, comia muita porcaria, muito biscoitinho, chocolate. Eu comia o que eu quisesse comer, eu podia comer, eu tinha essa liberdade. Eu acho que quando eu comecei a querer namorar e tal, com uns 14, 15 anos, eu comecei a fazer uma dieta. Eu peguei da minha mãe um negócio que era Vigilantes do Peso, que tinha todas umas porções de alimento. E eu fiz a dieta de uma forma muito radical, assim, o mais radical possível. Aí que eu vi que eu tinha essa capacidade de imobilizar para esse tipo de coisa. Alguns anos depois eu comprei um aparelho pela televisão e comecei de musculação, botei no meu quarto e começava a fazer a mesma série de musculação todo dia. É uma coisa que não se faz. E aí que eu vi também, eu sempre gostei muito de esporte, mas curtas fases de cada esporte, assim, uma fase de futebol, então futebol, aí tênis, jiu-jitsu. Então até hoje eu sou um pouco assim. E aí comecei a tomar as rédeas, assim, do meu corpo, da minha alimentação, e aí foi bem natural o processo. Sempre li muito a respeito, porque hoje em dia, né,
as pessoas tendem a buscar, hoje em dia não sempre, fórmulas milagrosas, essas coisas assim. E a pessoa quer atingir um determinado objetivo, mas não consegue se mobilizar para ler um livro a respeito daquilo. Então, não faz sentido nenhum, você não vai aprender. E qualquer coisa que você quer aprender, você tem que repetir bastante, né, o conhecimento e tal, insistir. E a minha mãe sempre teve programas de entrevista, sempre ganhou muitos livros, então ela sempre separou os livros que eu gostava, e entre eles os livros de alimentação, exercício e tal. Agora, antes de vir aqui para a entrevista, por isso que eu estou vestido assim, igual um mulambo, porque eu estava no meu Muay Thai com o meu personal fighter, e aí saí para escolher a roupa da festa da Lari, e aí demorou horas na loja para escolher a roupa da festa, e acabei vindo direto para cá, atrasado. Como um bom carioca, fiz as paulistanas todas ficarem esperando aqui. E quais as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo de sua carreira? Foram muitas, né? Não sei. Antes dessa novela, eu estava passando por um período bem estranho, assim, que eu não tinha vivido ainda na carreira. Procurando trabalhos e sem achar uma oportunidade boa. Então você tem que ter vocação para isso também, que é uma carreira que não é muito tranquila, é uma carreira de altos e baixos o tempo todo. Tem que ter muito estômago para aguentar essa entre-safra, assim, quando você está parado. Aí você vai, por exemplo, no meu caso, eu estava consumindo as minhas reservas, gastando dinheiro, gastando sem ter entrada direito, e isso é bem complicado. Tem gente que não aguenta o trampo nesse sentido. A pessoa pode ter um talento artístico enorme, mas se desequilibra nessa parte prática da profissão. Então tem que ter uma cabeça boa para esse tipo de coisa. Mas eu vivi uma provaçãozinha nesse período até aparecer a novela. Agora tudo mudou. Agora... Então é assim, altos e baixos. E o seu personagem Otávio é apaixonado pela Rebeca em Cúmplices de um Resgate, só que ele sofre diversas armações de sua ex-namorada Safira. E você, já sofreu alguma situação parecida na vida real? Não que eu saiba, né? Porque também o Otávio não sabe que as armações da Safira são armações da Safira. Mas acho que não, graças a Deus, né? Porque ela se dedica muito a isso, né? É meio maluca, né? Agora a gente vai fazer um bate-bola com você, tá? Tá. Uma cor? Verde. Na sua geladeira não pode faltar. Ovo. Um filme? Bom. Lembra? Vai. Bom, é um filme ou não? Não. Um filme bom. Uma série. Breaking Bad. Um livro? Sapiens, que é o que eu tô lendo agora. Um hobby. Exercícios físicos. Verão ou inverno? Verão. Casa ou balada. Casa. Um sonho? Ter o meu estúdio de cinema. Lugar que gostaria de conhecer. Tailândia. Personagem que gostaria de interpretar? Super-herói. Um ídolo. Minha mãe. E agora você vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe. Muito obrigada, Duda, por essa entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. Me diverti muito. E espero que vocês também tenham gostado. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau.